Você sabia que 3 homens fiéis a Deus foram jogados numa fornalha em chamas? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro. Nos tempos do profeta Daniel, no Antigo Testamento, havia um rei na Babilônia chamado Nabucodonosor. Ele não conhecia ao Deus verdadeiro e, por isso, adorava a falsos deuses de sua cultura. Certo dia, o rei mandou construir uma enorme estátua de ouro. Depois de erguê-la na planície, convocou todas as autoridades da Babilônia para assistirem à dedicação daquela estátua. Quando as autoridades da Babilônia chegaram, viram a estátua que Nabucodonosor tinha mandado fazer e ficaram de pé diante dela. Nesse momento, um arauto do rei proclamou em alta voz: "Essa é a ordem dada a todas as pessoas de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta e da música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar e não adorar será imediatamente atirado numa fornalha em chamas." Em seguida, a trombeta e a música tocaram. Imediatamente, todos que estavam ali se prostraram e adoraram a imagem de ouro que o rei mandou fazer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram do rei e denunciaram os judeus que viviam ali, dizendo: "Ó rei, vive para sempre! O Senhor emitiu um decreto para que todos em Babilônia se prostrassem e adorassem a estátua que o Senhor ergueu assim que ouvissem o som da trombeta e da música, e que todo aquele que não obedecesse seria atirado numa fornalha em chamas. Mas tem uns judeus que moram por aqui, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te obedecem, ó rei. Eles não prestam culto aos teus deuses e não adoram a imagem de ouro que o Senhor ergueu." O rei não gostou. Como se alguém pudesse desobedecer ao rei da Babilônia? Isso é inadmissível. Então o rei mandou chamar os 3. E assim que eles chegaram à presença do rei, ele perguntou: "É verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses e nem adoram a imagem de ouro que eu mandei erguer? Se for, tudo bem. Estou disposto a perdoá-los, se vocês se arrependerem e adorarem agora mesmo a ela. Se não fizerem isso, terei que atirar vocês imediatamente na fornalha em chamas. E se isso acontecer, que Deus poderá livrar vocês das minhas mãos?" Então, Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei assim: "Ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante de ti. Se nós formos atirados na fornalha em chamas, o nosso Deus pode nos livrar, e ele nos livrará das tuas mãos. Mas se ele não nos livrar, mesmo assim, não prestaremos culto aos seus deuses, e nem nos prostraremos diante da sua imagem de ouro." Nabucodonosor ficou tão furioso que seu semblante até mudou, e, dominado pela raiva, mandou que aquecessem a fornalha 7 vezes mais do que o de costume, e mandou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e atirassem eles na fornalha em chamas. A ordem do rei foi tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego para serem atirados. E eles caíram dentro da fornalha em chamas. Logo depois, o rei olhou para a fornalha novamente,
e viu algo que seus olhos não podiam acreditar. Então perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? E eles responderam: sim, ó rei. Então ele exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo. E o 4º homem se parece com o filho dos deuses. O rei, sem poder acreditar, gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E os 3 saíram do fogo. Todas as autoridades da Babilônia e os conselheiros do rei se juntaram em torno deles e puderam comprovar que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Suas roupas não estavam queimadas e não tinha nem cheiro de fogo neles. Então Nabucodonosor disse a eles: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas vidas do que prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, eu decreto que qualquer homem que falar mal do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego será castigado, porque nenhum Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Depois disso, o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego às melhores posições na província da Babilônia. Uau! Deus é mesmo todo-poderoso! E ele age para um só objetivo: se revelar aos povos que ainda não o conhecem. Através da fidelidade de seus servos Sadraque, Mesaque e Abednego, que decidiram não desobedecer ao mandamento de Deus, mesmo diante de um decreto de um poderoso rei, Deus pôde se revelar a todas aquelas autoridades da Babilônia, inclusive a seu rei, Nabucodonosor. Todos eles reconheceram que Deus é o único que poderia fazer aquele surpreendente milagre. Esse é o nosso Deus! Aleluia! Você conhece as histórias mais surpreendentes da Bíblia? Elas estão no canal O Grande Livro no YouTube. E agora com uma super novidade: você mesmo pode colorir os desenhos do Grande Livro. Isso mesmo! Eu os apresento o Grande Livro de Colorir. Ele é mais que um simples livro de colorir. Ele pode se tornar seu livro de devocionais, porque ele vem com um guia para pais e professores com muito conteúdo para você aprender sobre a Palavra de Deus. Ficou curioso? Então acesse o link aqui embaixo na descrição e vem comigo! Vamos colorir o Grande Livro! Curtiu? Então capricha no like e se inscreve no canal. Nosso Instagram tá cheio de novidades. Segue a gente lá. Até a próxima. Tchau!